Olá, no episódio de hoje da nossa série de prevenção e soluções em incêndio, vou falar de algo que é impactante e que às vezes a gente não pensa nisso, que é a questão contábil e financeira numa situação de pós-incêndio e olhando para ela, talvez na prevenção. E é por isso que eu trouxe aqui o Dani. Daniel é contador, proprietário da Solier. Então, primeiramente, obrigada. É um prazer te ter aqui. E quem é o Daniel? Vamos contar um pouquinho dele. Legal, vamos lá. Eu agradeço a oportunidade de estar participando, poder contribuir com vocês que estão assistindo aí de alguma forma. A gente vive, né, o dia a dia das empresas e também como empresário. Então, a gente consegue vivenciar na prática e na teoria. Então é um prazer poder ajudar de alguma forma. Para começar, Dani, existe aí, olhando para a parte contábil, né, e fiscal, existe alguma obrigação fiscal para a VCB em relação a VCB ou que envolva a prevenção e combate a incêndio nas empresas? Existe. Assim, ó, na verdade, sempre existiu e existe. Mas na prática, isso não é fiscalizado com frequência. Então, o que as empresas fazem? Primeiro, elas abrem, sai, funciona, chuta o balde e depois corre atrás do balde. Quando corre atrás do balde? A maioria, às vezes, não corre atrás do balde. Mas algumas cidades já mudou isso daí. Então, algumas cidades já liberam a abertura da empresa se apresentar esse laudo, se apresentar o AVCB. Campinas ainda não está assim, ó, condicionado. Então, pensa assim, existe a obrigatoriedade, mas não está condicionado com a abertura. Algumas cidades, até mesmo da região, já condicionou a abertura do CNPJ, da inscrição municipal, com essa licença. Legal, bacana. Eu tinha a informação de que havia o condicionamento para licença, né? Aquele alvará de funcionamento. Se você não tiver ali o certificado do bombeiro, perfeito, você não consegue evoluir. Mas para abertura, eu não sabia não. que... Entendi. Então pensa assim, e até mesmo assim, Daniel, eu consigo abrir a minha empresa sem o alvará? Abrir a porta? Consegue. Campinas consegue. Porque assim, eles não conseguiram, eu acredito, tá? Que não tem pessoas o suficiente para fiscalizar o número de empresas que abre diariamente. Então, a mesma coisa, por exemplo, MEI. O MEI não precisa do alvará de funcionamento? Na teoria ali, você vai achar que o MEI está dispensado. Só que na prática, se você tem um salão de beleza, você abriu ao público, você tem que ter uma licença, principalmente a do bombeiro. Eu vou um pouco além, né? Não falo muito da questão efetivamente documental. Eu sei que existe aí algumas particularidades na legislação e algumas atividades. Inclusive, no final do ano passado, teve uma publicação de legislação do governo com um processo de desburocratização, né? E a tal da desburocratização, a gente deixa de lado assuntos que são importantes. Não é o simples fato de não é porque você desburocratiza que você deixa de ter a exigência de segurança. O papel é uma coisa e a segurança é outra, que nem esse caso que você colocou, né? Se eu penso num estúdio num salão de cabeleireiro, por menor que ele seja, eu tenho spray, eu tenho secador, eu tenho coisas ali que colocam aquelas pessoas em risco. E o empresário, às vezes, não olha para isso, olha só para o papel. E às vezes, ao olhar para o papel, tem a dispensa do alvará. Mas numa fiscalização vão pedir. Entendi. Então, você fala assim, eu tenho um salão, eu sou dispensado. Ok, se é dispensado, tá bom, você está seguindo o papel. Mas o bombeiro, se tiver uma denúncia, você tem que ter. Ou se alguém tiver passar por um perrengue. Justamente porque é o que você está dizendo. Então, assim, a legislação, até se tiver algum advogado assistindo, ele pode até ajudar a entender isso melhor. Tem coisa que tá de um jeito, mas na hora que você vai para a prática, você fala, não, tudo bem, tá dispensado. Mas nesse caso aqui tá bem claro que você precisa de uma licença, principalmente a do bombeiro. E me conta uma coisa, você acha que uma empresa economiza investindo em prevenção?
Se é uma resposta positiva, a gente consegue dar um exemplo em número, porque é isso que no final das contas é o que importa. Todo mundo só pensa nisso, né? Vamos pensar assim, a gente é motivado pelos números. Então, assim, o empresário, quando ele abre uma empresa, a primeira coisa que ele faz é pôr os números no papel. Então, assim, economiza de bate-pronto, ele não vai ver economia. A economia que isso vai trazer é de médio a longo prazo. Só que assim, a gente sempre fala assim, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, você começa pequeno, mas você pensa como grande. Aí faz total diferença. Eu tô começando pequeno, mas eu tenho que pensar como grande. Como que o grande pensa? O grande ele tem prevenção, o grande ele não pensa só no curto prazo. Então o pequeno e médio empresário, quando vai abrir uma empresa, ele não pode olhar só para o hoje. Ele tem que olhar para médio e longo prazo. Eu sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. E para chegar ali, eu preciso pensar em algumas coisas. Aí entra isso daí. A gente estava até comentando. Por exemplo, eu não consigo exatidão. Mas assim, mais de 95% das empresas que abrem hoje, se não for 99% das empresas, elas alugam um imóvel, um espaço. Sim. Né? São poucos que falam assim, ó, vou abrir uma empresa, então já vou investir. O prédio é meu. O prédio é meu, já vou pegar as normas. Então você fala assim, você está alugando. Você está alugando o quê? Você não sabe como que é a estrutura. Então você está impondo o seu sonho, todos os seus investimentos, tudo dentro, apostando num espaço que você não sabe. Aí você começa a pensar, aí você não vê a economia de fato, mas aí você começa a ver. Aí você vai fazer um seguro. O seguro não vai fechar. Porque não tem o laudo. Aí ele fala, tá bom, eu fecho o seguro, mas eu não fecho de incêndio. Eu não sei. Até fecho de incêndio, mas em vez de ser R$50 por mês, vai ser R$1.000 por mês. Aí ele vê a economia. Aí ele começa, opa, então eu preciso. É igual o seguro de vida. Então você faz para não usar. Mas quando você precisar usar, ele vai te dar uma tranquilidade que você não perdeu sua empresa, você não perdeu seu sonho, você não precisa pausar nada. Aí você começa a ver o benefício. E você, é excelente isso, porque a gente é o planejar mesmo, né? Então, se você olhar para imediato, a gente sempre vai ter, o empresário tem aquela sensação, a situação do custo. Mas se você olhar e o que tem por trás do papel, ao longo do tempo, você vai vendo aquilo ali vira uma poupancinha. E isso daí, agora, assim, isso aí já dá um assunto pra gente falar bastante. Por exemplo, mudou a reforma tributária. Então, a gente está vendo na prática que existem 3 tipos de empresa: lucro real, lucro presumido e simples nacional. Hoje, o que você tem de diferente na do lucro presumido é o PIS e o COFINS com as taxas menores. Porque no lucro real você paga o imposto de renda e a contribuição social só sobre o seu lucro. Então, você fala, é exatamente isso que eu preciso. Ah, mas o PIS e COFINS é lá em cima, não compensa. O lucro presumido compensa. Simples nacional, vamos deixar um pouquinho de lado. Com essa reforma tributária nova, justo o PIS e o COFINS, que é o que diferencia, não vai existir mais. Olha então isso. A gente acha que vai, assim, lucro real ou simples nacional. Aí se você pensar no lucro real, você começa a ver economia no seu investimento. Então assim, eu vou investir em contra incêndio, em prevenção. Você começa a ter você começa a aproveitar dessa economia, desse investimento seu. Então você começa já a ter lucro, vamos dizer assim, você paga menos imposto pelo fato de você estar investindo no seu... E é bacana no que você está falando, porque assim, né, enquanto empresários, quando você vai abrir a empresa, você não tem esse tipo de orientação. E aí a gente conversando, eu tô lembrando da minha trajetória lá atrás e vendo o meu processo enquanto empresária. O quanto é importante você ter aí um profissional que te assessore, que te oriente em todas essas etapas. Então, de vez em quando a gente cai de paraquedas, porque você fala assim, abri a minha empresa. O tanto que a gente tem que aprender e o tanto a gente tem que estudar, e se eu tivesse a possibilidade de pagar o imposto efetivamente daquilo que eu controlo, do lucro e tudo mais, e olhando para a prevenção tendo esse olhar para a prevenção, você fala, opa, isso daqui pode
já é uma economia a mais, né? E é que você falou agora de pouco. É um planejamento. É um Então, assim, planejamento. o sucesso do empreendedor, se eu não me engano, quem disse isso foi o Abílio Diniz, que infelizmente faleceu essa semana. Mas ele diz assim, o sucesso do empreendedor, ele está no investimento no aprendizado, na educação, no foco, na gestão. Então você fala assim, se o seu sucesso está na sua gestão, a gestão basicamente é um planejar, né? Então você planeja, você estuda, você controla a sua empresa. E se você colocar no planejamento, não tem como não participar essa prevenção. Porque você fala assim, se pega fogo... Dando um outro exemplo, pegou fogo numa da Cacau Show. Sim. O que aconteceu com a Cacau Show? Nada. Porque ele tinha todos os pré-requisitos. Eu lembro que no dia que aconteceu o incêndio, ele fez uma live e falou, gente, aconteceu. Porque acontece, né? Os danos foram patrimoniais, não perdemos nenhuma vida, eu acompanhei. E isso, eu como cliente da Cacau Show, falei, meu, que sensacional. Sabe assim, que empresa séria. Você vê que ele não está preocupado com a grana, não está preocupado com o bem material. Ele veio trazer uma notícia de que, graças a Deus, não aconteceu nenhum dano, vamos dizer, com funcionário. Então, isso também faz parte de um planejamento. E a manutenção, os funcionários foram realocados da planta, não teve, ninguém foi desligado. A gente tem lojas da Cacau Show como clientes nossos. Não afetou nem nada. Nada na cadeia. Nada, entendeu? Pensa, uma planta deixou de... Ali, se eu não me engano, tinha uma bolachinha que fazia massa ali naquele lugar. Se você for nas Cacau Show, todas têm essa massinha, esse chocolatinho na prateleira. Não faltou em nenhum lugar. E você, enquanto contador, já teve algum cliente que passou por uma situação de incêndio? Me conta aí essa história. Graças a Deus eu não tenho nenhum cliente assim, que já aconteceu, mas tem histórias. Então, assim, a gente sabe de concorrentes, então, restaurantes. A gente tem bastante restaurante como cliente. Então, a gente tem história que o pessoal conta... Mas aí já sai até... acredito, né? Sai um pouquinho do laudo, da vistoria, vai para a parte de manutenção. Então, por exemplo, manutenção em coifa, manutenção nessa parte industrial. Sim. Que falam que a limpeza da coifa ali porque vai fritando. Aí falou assim, você vai flambar um prato, pega fogo. É isso aí. Então, dos nossos clientes, pelo menos não veio para mim nenhum caso. Entendi. Mas existe esses casos. Conhece histórias aí que já... simplesmente porque a coifa estava engordurada. O fogão tá limpo. São coisas que a gente não vê. São coisas que às vezes o empresário não vê. O empresário deixa na mão de funcionário. Não tá errado. Às vezes ele tá preocupado com outras coisas. Tá fazendo compra, tá tentando ver cardápio. Sim. E deixa a cozinha, dando um exemplo do restaurante, deixa a cozinha pro cozinheiro, pro gerente. Não tem o olhar de gestão. Exato. Pro operacional, né? Então... Porque ele olha superficialmente assim, tá limpinho, tá tudo organizado, os equipamentos estão guardados de maneira adequada, não tá estragando, mas aí por dentro da coifa tá tudo engordurado. Isso é uma coisa... Isso acontece com muita frequência. É um lugar que o pessoal, principalmente em cozinha, deixa passar muito. E aí, vamos falar de um restaurante. Um restaurante, se pegar fogo numa cozinha, talvez já mancha a marca. Pensando como empreendedor, já fala, quanto vale sua marca? Quanto vale? Será que os seus clientes vão te ver da mesma forma? Será que eu estou num lugar seguro, né? Levando a minha família num lugar seguro? Então, é algo de se pensar, e né? aí vai mais. Aí se vamos dizer que foi por causa da limpeza da coifa. Eu pensaria assim, será que é só a coifa que tá suja? A credibilidade, porque leva a gente... E geralmente as causas, né, elas não são publicadas depois. E aí o que transforma aí a nossa cabeça é uma maquininha de criar situações, né? Então, às vezes acontecem realmente acidentes, mas as pessoas imaginam coisas que você destrói a reputação de uma empresa. E são coisas que às vezes quando você tá
o pequeno e o médio empresário. Por que a gente fala, eu bato tanto nessa tecla de pequeno e médio empresário? Porque é ele que administra, faz a gestão, faz o planejamento, faz o operacional, ele vende, ele compra. Então, ele acaba fazendo tudo. Uma grande empresa tem seus departamentos. Então, já vai ter uma pessoa que vai só cuidar dessa parte. Então, tem lá um bombeiro civil que vai cuidar disso daí. Agora, o pequeno e o médio, é o que a gente está falando. Ele começa pequeno, mas ele tem que pensar como grande, não tem jeito. Recentemente, nós estivemos lá no seu escritório, né? Estivemos lá na Solier para fazer um trabalho de prevenção. O que te fez virar a chavinha? Mudar a ideia e falar, putz, agora eu preciso disso? É isso. Assim, ao longo dos anos, eu tenho empresa de contabilidade desde 2010, né? A gente vai aprendendo, a gente tem que aprender com os nossos clientes. E um dos pontos que eu aprendi foi conversando, estando mais perto dos meus clientes. Então, eu comecei a aprender com eles a gestão, principalmente dos que já estão lá há 20 anos. Embora eu tenha empresa desde 2010, eu trabalho com contabilidade desde 2002. E eu tenho alguns clientes que são de 2002. Olha só. Então, esses a gente bate um papo, já foi crescendo, assim, né? Acompanharam todo o processo. E isso, para mim, fez a diferença. Assim, eu posso estar aqui, mas eu sei onde eu quero chegar. E todas as empresas que estão onde eu quero chegar, elas pensam diferente. Nossa, então, desculpa. Não, então, aí foi aí que virou a chavinha. Aí eu falei, eu preciso ter vamos dizer assim, às vezes a gente até era meio negligente. Escritório de contabilidade não vai pegar fogo, não precisa. Não precisa. Só tem o papel, não tenho nada. Aí você fala, mas peraí, se pegar fogo? Mas eu tenho um bem que tá bom, mas e aí, os funcionários, para onde? Sabe, assim você começa a ver. E aí aquilo. Infelizmente, problemas acontecem. Coisas não desejadas acontecem. O que vai diferenciar você é o que você vai fazer nesse momento. No momento que as coisas indesejadas acontecerem, como que você vai lidar com essa situação? Você está preparado? Aí é o diferencial. Foi aí que virou a chavinha. Eu falei, eu preciso olhar para essa situação. Eu não quero desejar isso, eu não quero passar por isso. Mas se passar, eu sei como agir. Bacana. E nesse processo de regularização, a gente fez um treinamento. Eu não vou nem falar um treinamento, mas a gente fez um bate-papo sobre segurança. Então, a gente fez a demonstração de uso de equipamentos e... Você já teve... Antes desse treinamento, desse bate-papo, você já tinha teve contato com algum equipamento de segurança? O pessoal do escritório? Como é que foi isso? Carol, deu uma mudada ou não? Acho que eu nem comentei isso com você. Mas eu quero fazer esse treinamento anual. Não sei nem se é assim que funciona, se tem prazo de validade. Por quê? É anual. Nem eu tinha tido esse contato e nem meus funcionários. Ninguém tinha tido esse contato. Mas no treinamento você aprende massagem cardíaca. Coisa que a gente usa no nosso dia. Não é só na questão do trabalho. Porque assim, a gente espera não... Mas assim, em casa, eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Graças a Deus, nenhum dos meus filhos engasgou. Mas se tivesse engasgado ou se engasgar hoje, eu sei como agir. Olha só. Então você fala assim, gente, isso foge um pouquinho até do âmbito empresarial. Vai para o âmbito pessoal. Eu acho assim, se você tiver a oportunidade de fazer um treinamento, faça. Independente se tem empresa, se não tem. Você é um ser humano, você convive com pessoas. Aí entra o lance de propósito. Você tá aqui para quê? Imagina se uma pessoa tá do seu lado. Se você pode ajudar, pô, que legal. É para isso que eu tô aqui, para poder ajudar. Então, assim, foi um divisor, sabe? Assim, nem pensando como empresa, pensando como pessoa. E aí, se a gente tivesse combinado, não ia dar certo, né? Então, pensa. A gente fez o treinamento na parte, como que fala? Cardíaca, na parte de engasgo. Como que você reage nessa situação? Aí a gente foi pro treinamento prático para usar os equipamentos. Uhum. E aí, a gente fala, você brincou, você sabe, você já usou? Só quando era
pequeno, ultrapassa, né? Você Aquela faz coisa arte, de malandragem pra fazer arte. tá aberto que você abre, mas nunca de maneira efetiva. E eu lembro que você falou assim, nas nossas conversas, você falou assim, a chave fica na porta. Dani, vamos colocar uma chave aqui, porque X% na hora do nervosismo, você esquece. Esquece. Tá Você branco. esquece, assim, do óbvio. A chave, onde tá a chave? Onde tá? Você não Na vê, porta, você não consegue mas enxergar. Você tá cego. E aí a gente fez o treinamento, abriu o extintor, usou, né, como que você desarma. E aí eu te falar, eu até comentei agora com algumas pessoas aqui antes. Ontem, a gente precisou abrir o extintor. Mas isso é propaganda demais? Eu falei, gente, e por coisa boba. Sério isso? Não foi computador, não foi ar-condicionado. Porque a gente pensa nisso, né? Então, ó, somos uma empresa de contabilidade. O que a gente Quais tem lá? são os meus riscos, né? Tomada. É muita tomada de um filtro. É isso, é ar-condicionado demais. Não foi nada disso. Como é que foi? Foi um chuveiro. Chuveiro? A funcionária precisava ir no médico. Então a gente tem um banheiro, tem um chuveiro. Ela foi tomar um banho antes de ir embora. Normal. O chuveiro, por algum motivo, caiu. Mas a resistência estava ligada. O chuveiro. Físico. Algum pedaço da peça do chuveiro caiu. A tampa, a panela do chuveiro caiu. Mas ficou a resistência aqui funcionando, ligada. E água na resistência? A água não batia na resistência, eu acho, e superaqueceu. E fogo. Parece filme isso aí. E aí começou aquele negócio, aquela gritaria. Você fala, mas gritando lá do banheiro. E eu quieto. Que bagunça que é essa que esse povo tá aprontando por aqui? Aí um funcionário veio e falou assim, onde desliga o quadro de energia? Porque tá pegando fogo lá no fundo. Eu falei, mas tá pegando fogo é extintor, não é quadro de energia. Aí você fala, não, calma. Aí você mantém a calma, que eu não tava na cena. Tava então, fora, você não tava envolvido, isso. Então tinha clareza pra então, poder assim, agir. Eu saí da minha sala, a gente já tem um extintor que você colocou na porta. Eu já passei a mão. Aí tem um outro detalhe. Você colocou lá um de pó. Eu sei porque eu não vi se era de pó, se era de água. Não vi. Eu Primeiro passei que a mão. você achou, você passou a mão. Aí a importância de ter o extintor certo no lugar certo. Porque você fala, Daniela, você sabia que você podia tomar um choque porque você ia jogar água na energia elétrica? Eu ia jogar. Na hora, assim, na hora que deu certo. Mas aí o que a gente fez? Aí você fala que a gente fica cego. E eu vi a caixinha da energia, não consegui abrir. Tipo, a caixinha tá lá, eu preciso abrir. Ela é uma caixinha transparente, então você tem que abrir uma janelinha pra Uma tampa desarmar. e desligar. Eu arranquei a tampa. Não porque o certo é uma transparente. A proteção, né? Você arrancou. Eu arranquei a proteção. Então, com parafuso e tudo, desarmei. Aí eu fui. Aí eu fiquei com dó. Falei assim, vou desarmar. Que é de todo empresário, essa dó. É natural. Mas depois eu pensava, olha só, eu não sei. A gente vai ver agora, você vai me mandar a conta de quanto que é essa recarga do extintor. Mas eu pensava assim, nossa, mas precisa desarmar um extintor por esse fogo? Só que se ele corre para corrente elétrica, danificava tudo. Ficaria muito mais caro. Aí volta no que a gente falou lá no começo. Gera economia. E você tem... isso aconteceu, você fala assim, não, isso aconteceu, eu tive que tomar essa decisão pensada. Não, é segundos, né? Que você fala assim, você tava ali avaliando, mas peraí, eu vou gastar o extintor? Ou eu vou... E olha não dá 5 segundos. Então, em segundos, e mesmo em 5 segundos, é engraçado isso, né? E escutar isso me faz olhar e pensar de uma forma diferente, que é assim, em 5 segundos, numa situação de pânico, ao invés de pensar assim, eu vou extinguir esse incêndio logo, você olhou pro extintor e falou, que dó, eu vou ter que usar o extintor que eu acabei de comprar. Você ainda pensa na grana. E aí, por um lapso, assim... Aí você fala, não, sabe assim, não tem jeito. Que você olha, o fogo eu comprei pra isso. o fogo tá lá. Mas é assim, ó. Acabou o fogo, acabou tudo, fica aquele pó. Aí você pega o extintor e fala, nossa, tá inteirinho. Mas acabou.
E aí, a funcionária terminou, foi pro médico, terminamos o dia normal, acabou. Ninguém se machucou. Só, vamos lá, o custo de um chuveiro. O custo de um chuveiro. Porque aí eu voltei para ver o carro, falei, será que pegou fogo na parte elétrica? Não, o fogo ficou só no plástico do chuveiro e no fio do chuveiro. No fio que vinha da rede, efetivamente. Ele não queimou. E olha só que bacana, né? Você falando isso, aí você fala, pô, e ali eu vou gastar o extintor. Mas pensa, você tem água, o fio ali estava derretendo. Se um fio encosta no outro, não ia ser só o chuveiro, tem um pico de energia e aí você poderia ter ali um aumento de carga para as tomadas e todo o circuito da onde você estava por conta daquele chuveiro. Você poderia ter curto em todas as tomadas. Aquele foco de fogo que estava no chuveiro ia ser em todas as tomadas. Ia ser em todas as tomadas. Então, e aí você olha, você fala, putz, olha a economia, né, de usar um extintor ali, de fazer a ação correta, porque senão o prejuízo, além de uma vida, né, que estava embaixo do chuveiro, eu imagino o desespero de quem estava lá, aquela coisa que você sai correndo e não olha para trás, né? Eu falo que, quando eu conto pro pessoal, quem passa nessas situações dá branco e a gente emburrece, não vê nada. Depois, calma, eu falei, gente, a caixinha era só abrir a tampinha. Mas não, arranca. É o irracional, é o instinto de sobrevivência. Então a gente realmente. Mas o melhor de tudo isso é que, mesmo tendo o instinto de sobrevivência, não tendo a delicadeza ali para abrir a caixinha, você fez o procedimento correto. Porque você foi lá, interrompeu aonde tinha o problema, interrompeu o risco e foi lá e fez o combate. Então, acho que o treinamento funcionou, viu, Dani? Foi assim, perfeito. E aí eu falo mais uma vez assim, agora não como contador, como empresário, a gente pensa muito em despesa, em custo. Porque assim, ó, despesa e custo. O custo você incorpora no produto. Então vamos pensar numa casa. Todo o custo que você teve numa casa, no final você fala, ó, eu gastei 100 mil reais, eu vou ter que vender no mínimo por 100. Custo. Despesa não. Então assim, a despesa que eu tive com a corretora, muitas vezes sai do seu lucro, sai do seu custo. Então, a gente pensando... E a gente coloca isso, essa parte de incêndio, licenças, prevenções, como uma despesa. Mas é uma despesa que eu colocaria até como custo. Entra como custo. Para você colocar assim... Tem que ter, e é muito pequeno. Porque isso faz parte do custo fixo do seu escritório, porque são situações que são anuais. Então, uma empresa como a sua, por exemplo, do tamanho em termos de necessidade de equipamentos de prevenção, a gente não está falando não estamos falando de R$1.000. É isso. Então, assim, aí falando como empresário, a gente sempre pensa que como despesa, você fala, mas é muito caro, eu não vou... É muito baixo. Você gasta muito mais com outras despesas. Material de escritório. Você gasta muito mais, que não vai... E eu não tô falando mensal, né? É R$1.000 ano. É ano. É uma previsão ali anual para manter aqueles dispositivos. Tem empresário que não reutiliza a folha. Então ele compra a folha usa. Ele está gastando muito mais do que se tivesse a prevenção. Exatamente. Então, não compensa. E pensando na prática, realmente vale a pena, funciona. E esses treinamentos, aí vai além. Aquilo que eu falei, é pessoal. Eu acho que todo mundo precisaria ter a oportunidade de ter um treinamento, de aprender o mínimo necessário. Isso é muito legal. Fico feliz aí, porque eu sei que, na prática, que o treinamento já deu certo. Então, a gente não tinha combinado isso. Então... Esse bate-papo de segurança para você que está assistindo a gente vale a pena. Porque não adianta nada você ter aí extintor na sua edificação e você não saber como é que abre, não saber usar. E aí, o que o Dani falou, né? O chuveiro. Quem não tem chuveiro em casa? Então, o incêndio, ele acontece de coisas mais improváveis, né? A gente não imagina e vai acontecer. A surpresa vai acontecer. Como você vai agir, que é o diferencial. Né? Então, olha que engraçado. Escapou um negócio de chuveiro do nada e aconteceu uma situação dessa. Fora do controle, né? Não foi algo que você fala assim, poxa, mas também era um chuveiro 220 numa rede 110. Não, era um chuveiro lá, normal. E tudo certinho. E me conta outra coisa. Em caso de fiscalização,
quando o AVCB não está em dia, a empresa passa por algumas sanções, né? Uma das sanções geralmente é o cancelamento ou o bloqueio, que a gente chama de interdição administrativa da inscrição municipal. E empresa sem inscrição municipal não pode emitir nota fiscal, né? Essa é uma das sanções ou punições que a gente tem por irregularidade. Qual é o impacto disso para uma empresa? Mais uma vez, infelizmente, o brasileiro, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Aquele negócio, não, mas comigo não vai acontecer. A prefeitura vai vir aqui e aí a gente corre atrás do prejuízo. Porque às vezes as prefeituras conseguem já, na abertura, já linkar isso daí, elas também têm o benefício de depois não precisar voltar à fiscalização. Mas as prefeituras que não têm esse pré-requisito, essa linha de corte, elas vão sim fiscalizar. Então, assim, muitas vezes os empresários, a gente vê no dia a dia, eles negligenciam isso, sabe? Porque, comigo não vai dar nada. No Brasil não vai dar nada. Só que, e se der? E se realmente a prefeitura for lá e como que fala? Lacrar. E se realmente ela, por conta de tudo isso daí, você tá irregular, ela arrancar a sua inscrição? É porque o pessoal, geralmente, eles têm medo da lacração física, né? Ir lá e fechei a minha porta. Isso pode acontecer porque licença de bombeiro está muito ligada à licença da vigilância sanitária para estabelecimentos de saúde, restaurantes. Então, um anda com o outro ali ligadinho, clínicas de estética. Então, o pessoal tem muito receio da lacração física. Ir lá um fiscal e botar a fita zebrada na sua porta. Mas ninguém pensa da interdição administrativa. E assim, ó. E cada dia... Que é o não emitir nota. Como é que uma empresa sobrevive sem emitir nota fiscal? A maioria dos empresários estão ainda com aquela cabeça do físico. A fiscalização vai vir aqui. A vigilância vai vir aqui. O bombeiro tem que vir junto com a prefeitura. Não. Sabe assim? Eles estão com aquela mentalidade tipo... E quando vier, a gente sabe que eles vão dar uma notificação, aí eu vou falar, vou ver com o meu contador como que eu faço isso, e aí corre atrás, o contador pede... me dá mais prazo, ok. Só que, cada dia mais, a gente está vendo as coisas são online. Então, assim, a abertura de empresa hoje está praticamente 100% online. Até assinar contrato é online. A pandemia veio, deu essa reviravolta e foi uma coisa boa. Eles viram que foi bom. Então, vai permanecer isso daí. Então, eu acredito que cada vez mais... Vai ficar assim, um fiscal, por exemplo. Ou até mesmo a gente vê a inteligência artificial. É um robô. Se uma empresa consegue ter uma inteligência artificial, você acha que uma prefeitura não vai ter? Com certeza. A inteligência artificial consegue, em segundos, fiscalizar todas as inscrições e linkar. Tem bombeiro? Ok, não tem. É o checklist, né? Bate aqui... Aí ele vai esperar isso acontecer. E aí? Vamos pensar assim, de serviço eu consigo dar um jeito, e aí eu faturo... Tá bom, né? Infelizmente sempre dando um jeitinho. Mas vou dar um exemplo, uma empresa que vende no Mercado Livre. A gente vê online acontecendo, empresas, tava com R$10 de uma guia que não foi paga, ela foi excluída do Simples da noite pro dia. Por conta de uma guia de R$10? Não, mas até menos. Tipo, R$5. De 2 anos atrás, alguém prestou um serviço para você, você não reteve lá R$5 e foi excluído do Simples da noite pro dia. Isso aconteceu. Aí você, então, dia 10 de janeiro você está excluído do Simples. Você vende online. Então você faz uma venda online, só que você era optante pelo Simples. O Mercado Livre que emite sua nota, ele está programado lá como que emite sua nota. Quando você muda de tributação por um erro, por isso, um problema, você não consegue emitir a nota. E aí um dia sem faturamento, gente, nós estamos falando, sei lá, 300, 500, 1 milhão.
no mínimo 4%, 5% disso é o lucro do empreendedor, do empresário. Aí ele fala, 5% ele vai deixar de ganhar por causa de R$1.000, talvez. De R$1.000. Que ele não... R$1.000 no ano. 5% de 1 milhão, de 100 mil, no dia. Então ele deixa de ganhar R$50 mil no dia por causa de R$5 por dia. Que se a gente colocar por dia, por meses, por ano, que dá os R$1.000, não sei, vai dar um custo de R$5 por dia. Então, é isso que o empresário tem que entender. E cada dia mais a gente vê que, assim, não tem mais espaço para empresas que dão um jeitinho. O diferencial é você fazer as coisas certas. Principalmente agora que a reforma tributária. A gente vai ver empresas vão aumentar a sua carga tributária, mas vão diminuir também. Quais vão diminuir? Aquelas que fazem tudo certinho. Aquelas que sabem aproveitar os seus investimentos. Então, elas sabem fazer as coisas da maneira correta, essas vão, com certeza, saber aproveitar a onda do momento que é a reforma tributária. Legal. Dani, para a gente encerrar aqui e falar para o pequeno e médio empresário, né, que é o seu foco enquanto escritório de contabilidade, pegando esse super caso que aconteceu com você, o que você pode dar de dica para esse empresário, falando efetivamente da prevenção? O que isso impacta aí enquanto empresário e na visão contábil? O que fica aí de lição, de orientação, de recomendação para que o empresário ele se planeje para que a prevenção esteja lá no dia a dia, né? E que ele não olhe para isso só como despesa. Assim, duas coisas básicas. Primeiro, ele tem que entender que se ele não tiver isso, qual é o custo que ele vai ter da perda? Então, assim, se ele perder tudo, será que ele vai ter grana para recomeçar? Mas eu tenho seguro. Aí já começa a estar no planejamento. Quanto você paga de seguro? Se você fizer a prevenção, eu tenho certeza que o seu seguro vai ser mais barato. Então, você já começa a pensar assim. Um outro ponto é esse ponto que a gente está falando, que eu falei bastante, da reforma tributária. Então, R$1.000. Se você gastar, na verdade, R$1.000, no mínimo 30% dos R$1.000 você já gera de economia do seu imposto. Já retorna. Então, na verdade, você já gastou só 700. Aí você fala, divide 700 por dia, por hora. Não é nada. Então, faz esse comparativo com o quanto você já investiu na sua empresa. Quanto tem lá dentro da sua empresa? Qual o valor da sua marca? Qual o valor do seu negócio? Então, o empresário tem que ter isso em mente. E contabilmente falando, nem tudo que você acha que é despesa. Na verdade, às vezes você só está planejando da maneira errada. Se você fizer da maneira correta, com as empresas corretas, pegando nota fiscal de tudo, parando de dar o jeitinho, tudo isso daí volta para você. Você tem economia tributária com isso daí. Que legal. Então, mais um motivo aí para a gente garantir a prevenção. Dani, muito obrigada por você estar aqui. Adorei esse bate-papo. A gente poderia falar horas e horas e horas, tem assunto para perguntar, mas acho que já deu para mexer um pouquinho com quem está assistindo e com quem vai espalhar esse podcast, porque a gente falou aqui coisas muito importantes e coisas que são relevantes no nosso dia a dia. Para você que está assistindo esse episódio, para você que é empresário, pensa na segurança como investimento. O risco está lá. Se você não olhar para ele, custo vai ser quando você realmente tiver que tomar uma ação para corrigir os prejuízos e os danos que um acidente pode causar. Então, presta atenção nisso, porque para a gente sabe que é difícil manter uma empresa, levar tudo ali na ponta do lápis, mas quando você planeja, quando você tem bons profissionais, tanto na segurança quanto na contabilidade, aquilo que o Dani falou para a gente, né? Ele foi aprendendo um pouquinho com cada um para fazer uma gestão melhor. Então, quando você olha para o futuro, planeja a sua empresa a longo prazo, aquilo que você acha que é custo
vai ser investimento e vai te trazer aí lucro, né? Vai trazer redução lá na frente e com certeza você como empresário vai dormir muito melhor. Então, até a próxima e é isso.